Olá, povo de Deus. Deus abençoe vocês. Já estava com saudade, faz tempo que eu não estou postando um vídeo porque eu estava com alguns problemas, mas graças a Deus já está normalizado. Meu marido ficou doente e complicou um pouco, mas graças a Deus já está mais ou menos entrando novamente nos conformes. E eu estou feliz porque estou aqui falando com vocês nesse momento, porque eu tenho o prazer muito de falar da palavra de Deus e eu estava já com saudade de falar com vocês. Espero que eu tenha orado para que o Espírito Santo atue na vida de vocês como ele atuou na minha vida. Principalmente quando eu estou estudando um assunto, o Espírito Santo me toca muito. Eu fico às vezes impactada e gosto de compartilhar aquela influência boa que o Espírito Santo atua na vida da gente. Espero que vocês também, ao assistirem o vídeo, que vocês também compartilhem, se vocês acham que foi uma boa mensagem de alerta para vocês, que vocês também compartilhem com pessoas que vocês amam e que vocês tenham o desejo que elas estejam no céu com vocês. Então, por favor, porque vocês sabem que o YouTube ele só manda os vídeos para outras pessoas se ele vê que as pessoas estão interessadas. Então, gostaria que vocês ajudassem nessa parte, porque eu não tenho mais condição de ficar saindo para pregar o Evangelho, então é um meio que eu arrumei para pregar e gostaria que vocês então ajudassem nessa parte. Eu estou estudando o santuário. Por 3 domingos eu estou falando na igreja sobre o santuário. O último domingo vai ser agora amanhã, que eu vou falar no dia 21, que à noite, no domingo à noite, às 7h30, que eu vou falar sobre o dia da expiação agora, na última parte. Foi muito boa a mensagem. Temos pessoas que não são adventistas, que estão vindo só para ouvir falar do santuário. Então, eu, como estou estudando alguma coisa hoje para falar no domingo à noite, então eu resolvi passar para vocês algumas coisas que eu estou estudando para passar amanhã na igreja. Então eu gostaria de passar para vocês, por isso que eu peço para vocês, se vocês acharem que foi relevante, que é interessante esse assunto, compartilhe para outras pessoas, porque nós estamos no final de todas as coisas e nós precisamos pregar o Evangelho. Não se esqueça que vocês são mensageiros de Deus, vocês que têm a verdade, vocês que têm a Bíblia na mão, que conhecem a palavra de Deus a fundo, que conhecem o Evangelho eterno. Porque está cheio de evangelhos por aí, mas a Bíblia manda nós pregarmos o Evangelho eterno. Então é uma das razões que nós devemos pregar o Evangelho eterno, compartilhar com outras pessoas, não é? Porque se eu quero estar no céu, eu quero que a minha família esteja, eu quero que meus sobrinhos estejam, que meus netos estejam no céu comigo, meus vizinhos, então eu tenho que compartilhar. Os fregueses que vêm na minha casa, ontem mesmo chegou uma freguesa aqui para vir buscar uma roupa que eu tinha feito para ela, e o meu marido já foi e levou para ela o livro, já entregou um livro para ela ler, entende? Então é assim, nós não podemos perder a oportunidade mais, porque nós estamos muito perto de todas as coisas acontecer. E como nós estamos falando no santuário, então eu estou estudando sobre o dia do juízo. Vocês sabem que nós estamos no juízo? No dia de juízo, o juízo profético, o dia profético do juízo, não é? Em Apocalipse 3, verso 7, diz que o santo, o verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha ninguém abre. Quando Deus abre a porta para alguém ouvir a palavra, ninguém fecha. Mas também se a pessoa endurecer o coração, não quiser ouvir, não atender nenhum chamado do Espírito Santo para ouvir, é fechado também, não é?
Em Apocalipse 14 nós lemos a mensagem dos 3 anjos, mas eu vou ficar só com a mensagem do primeiro anjo, que o anjo anunciava a hora do juízo. Temei a Deus e dar-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então nós estamos na hora do juízo, gente. Está acontecendo um juízo no céu. Nós sabemos que os anjos são simbólicos. Nós sabemos que foi confiado a nós a pregação do Evangelho. Foi confiado à Igreja de Deus. Foi confiado a homens e mulheres cheias do Espírito Santo de Deus para pregar essa última mensagem. Ainda estava falando com uma menina, dizendo para ela, não existe mais. Não, nós estamos na última mensagem. É o último tempo. Precisamos nos preparar. Quando que vai ocorrer o juízo final? Quando? Autores bíblicos falaram dele que tinha a hora do juízo. Praticamente quase toda a Bíblia fala da hora do juízo. O próprio Jesus falou. E em São Mateus 10, verso 15, ele disse que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquele povo que ele veio pessoalmente, o Deus desceu do céu e veio pessoalmente pregar o Evangelho. Eles não aceitaram. Não é isso? Chegaram ao ponto já e crucificaram Jesus, né? Então, o que não quer ouvir e não está preparado para o juízo, não estão preocupados com isso. Jesus disse, quando pregarem numa casa ou numa cidade, se eles não aceitar, Jesus sacode a poeira dos pés e vai embora. Mas porque já saiu a grande responsabilidade das suas costas, você já pregou a mensagem, não é? Então, a nossa função é pregar o Evangelho. Em São Mateus, no capítulo 11, no versinho 21, Jesus disse, ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fosse feito os milagres que operou em ti, eles teriam se convertido, mas haverá menos rigor para eles do que para ti no dia do juízo. Jesus disse que a pessoa que ouve o Evangelho e que ele não aceita, ou pessoa que vive na igreja, né, esquentando o banco, não está nem aí, não está nem preocupado. Como diz no livro de Daniel, que as pessoas vivem relaxadamente, não estão nem aí, tão preocupados. Então diz que vai haver menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para essas pessoas, não é? Em Atos 17, verso 31, Deus estabeleceu um dia para julgar o mundo. Mas nós estamos no dia do juízo, né? Em Atos 24 e no versinho 25, Paulo perante Félix e Drusila. O apóstolo Paulo colocou Félix diante do tribunal divino. Félix ficou amedrontado. Félix todo pomposo, não é isso? Com a Drusila ao seu lado, a esposa, entende? Com toda aquela autoridade. Mas o apóstolo Paulo colocou Félix diante do tribunal divino. Aí ele ficou amedrontado. Sabe o que ele fez? Mandou que levasse o apóstolo Paulo embora, tirasse da presença dele. Ele disse que ele ficou com medo de se converter. Haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que no caso aqui de Félix. Teve toda a oportunidade. O apóstolo Paulo pregou para ele, mas ele recusou, né?
Em Romanos 2, no versinho 16, Deus, por meio de Jesus Cristo, vai julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho, diz o apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios 5, verso 10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Eu achei tão interessante esse verso, não é isso? Porque a gente que prega o evangelho por aí, ouve muitas pessoas dizer para a gente, não, Deus só quer o coração, Deus só quer a nossa alma, né? Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo que todos vão comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Muitas vezes nós destruímos nosso corpo, não é isso? Uns destrói com bebidas, outros destrói com cigarro, outros na prostituição, não é isso? Então, acontece o seguinte, outros no comer e no beber, come coisa que é proibido, que Deus proibiu para não comer, eles comem, mas eles não estão se importando com o que bebe, enche a cara de Coca-Cola, que isso faz um mal tremendo para a saúde, não é isso? Os refrigerantes que descalcificam todos os ossos, destrói a nossa saúde, tanto no comer como no beber. E o apóstolo Paulo disse que todos vão comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba tanto o bem ou o mal pelo que tiver feito por meio do corpo. Pensemos nisso com carinho. Lembra-se que teu corpo é o templo do Espírito Santo e que você deve cuidar bem desse corpo, porque é a morada de Deus em nós. O Espírito Santo habita em nós, entende? Habita na nossa mente. Então nós precisamos cuidar do santuário que é o nosso corpo. Que Deus abençoe vocês. Olha, mas aqui Tiago, e ainda no capítulo 2 de Tiago, e no versinho 12, ele diz assim, falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pelo meio do corpo, pela lei da liberdade. Que lei é essa? A lei dos 10 mandamentos. Às vezes nós não levamos a sério os 10 mandamentos. Sabe, gente, todos os julgamentos, os juízes, é tudo baseado em leis. Né? Lei tal, e eles vão falando das leis, número tal, aquela lei baseada em lei. Porque se não tiver escrito na lei, eles não têm como julgar. Uma vez, eu estava assistindo uma reportagem e os vizinhos chamaram a polícia, porque para uma mulher que ela criava baratas na casa dela, não sei por quê, que ela criava baratas, não sei se ela vendia, se ela pescava, eu não sei que ela criava baratas. E aí chamaram a polícia, né? Então a polícia, quando abriu o quarto que ela tinha lá, você não enxergava a cor da parede, você só via as baratas na parede, tanta barata. Dava arrepio na gente de ver aquilo. O guarda fechou a porta rapidinho, né? E saiu de ali tudo, entende? Aí então ele diz assim para as vizinhas, nós não podemos fazer nada. Porque não tem nenhuma cláusula, está dizendo que é proibido criar baratas. Então eu não puderam fazer nada com a vizinha porque não estava escrito na lei. Por isso que Tiago falou, falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Falai de tal maneira, e que tal maneira? Palavras sinceras, não ser mentirosos, falar a verdade. Isso que está dizendo aqui. Muitas vezes nós somos mentirosos. É uma mentirinha, não tem sim. Não podemos nem por brincadeira, diz a Bíblia. E também
Nós temos que tomar cuidado ao falar da vida dos outros, falar mal da igreja, mal do pastor, mal dos... Não podemos, porque nós vamos ser julgados pela lei dos 10 mandamentos, que nós vamos ser julgados. É um sermão pesado? É, porque todos nós vamos comparecer, ninguém tem escape, todos irão comparecer. Vocês imaginam, ao eu fazer esse sermonete aqui, eu fiz um exame também em mim, e falei, meu Deus, eu tenho que melhorar nessa parte, eu tenho que melhorar, me ajuda, tenho que buscar em Deus. Mas eu quero trazer um verso de conforto para vocês. Em Romanos 8, verso 1 diz, pois agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E no verso 4 disse que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos pensar nisso. Gente, nós estamos tão perto de todas as coisas e vamos sempre lembrar que nós estamos no dia da expiação. Todo o que acontecia no santuário. Todos os dias, toda vez que eu pecava, eu levava um cordeiro. Eu confessava o meu pecado na cabecinha do cordeiro, pondo a mão na cabeça do cordeiro, confessava o pecado. E depois o sacerdote vinha, me dava a faca para eu cortar o pescoço do bichinho. E depois o sacerdote parava o sangue, punha nas pontas do altar do sacrifício. Depois ele entrava dentro do lugar santo, no santuário. Ele aspergia, né, umas gotinhas no véu que separava o santo do santíssimo. O pecador ia para casa feliz, perdoado os seus pecados. Mas um cordeiro inocente morreu por causa dele. Mas o pecado dele foi para dentro do santuário. Está lá. Hoje nós estamos no dia de juízo, em que Deus está no santuário. O Senhor Jesus Cristo está ali. Não é isso? Porque é que diz em Apocalipse 3, verso 7. Que o santo, o verdadeiro, que tem a chave de Davi, que ninguém fecha, ele entrou no santuário. Ele está lá dentro. Fazendo o quê? Além de interceder por mim, por você, fazendo uma revisão no santuário, fazendo a limpeza, porque quando ele sair de lá, ele vai dizer, está feito. Não adianta orar mais, não adianta pregar mais da palavra de Deus, porque já acabou, fechou a porta da graça. Então, hoje é o dia oportuno. Vamos nos preparar e não ter medo de enfrentar o juízo, porque nós estamos diante de um Deus justo. É um Deus maravilhoso que me compreende você, mas não tolera o pecado. Por isso que ele morreu por nós, para nos salvar dos nossos pecados, se nós quisermos viver uma vida de obediência. Oremos então, querido Deus. É maravilhosa a tua palavra. Como é bom estudarmos a tua palavra e como é bom aprendermos de ti e não termos medo, porque como diz o apóstolo Paulo, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ajuda a vivermos contigo, Pai. Santifica nossas vidas para que nós possamos, ó Deus, naquele grande dia, quando nós chegarmos diante do tribunal de Cristo, nós possamos chegar, Pai, com confiança e sabendo que o Senhor está lá para nos defender. Santo Deus, por favor, Pai, abençoe a cada pessoa que vai assistir esse vídeo. Santifique a vida dela e prepare ela para o céu. E ajude, Pai, que através desse vídeo ela possa passar para outras pessoas e muitas pessoas possam aprender de Ti. Por favor, meu Deus, salve essas pessoas que estão me ouvindo neste momento. Eu oro no nome santo de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo conceda-lhe a graça. Enche o coração de vocês das virtudes do céu e prepare vocês para morar um dia com Jesus. É o desejo do meu coração que vocês sejam felizes,
e sejam salvos por Cristo. Amém? Deus os abençoe e Deus cuide de vocês.